começar esse vídeo com uma frase bem legal. Mens sana in corpore sano. Não sei se você fala latim, mas essa é a frase em latim que fala corpo são, mente sã. E é nesse vídeo que eu vou falar com você por que é tão importante você ter um corpo saudável, um corpo equilibrado, um corpo em harmonia em relação à sua mente. Então vem comigo que esse vídeo foi feito para você. Se você ainda não está inscrita, não está inscrito aqui no canal, eu quero convidar você para apertar o botão vermelho inscreva-se para receber as próximas notificações. Também tem que clicar o sino, é um ícone do lado para que você receba aqui dentro do YouTube ou mesmo em outras redes sociais. Se você estiver ouvindo a gente também em outras áudios, podcasts, no Spotify, no Apple Store, enfim, no Google Podcast, você também receber em primeira mão aqui no youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, tá bom? Essa frase, para você ter uma ideia, mens sana in corpore sano, é uma frase, né? Eu tô pegando aqui na internet pra gente gravar aqui no vídeo para ser bastante prático, que basicamente é da sátira, né, 10ª do poeta romano Juvenal. Ele falou isso, né, através de várias frases, né? Então é uma sátira em relação à resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida, né? Então a frase é: deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. E agora eu vou explicar de uma forma bem didática por que é tão importante você ter um corpo e uma mente sã, né? Então assim, quando a gente pensa em relação à sua mente, em relação ao que você pensa, em relação à relação que você tem direta com suas emoções, quanto mais a gente faz essa abordagem não superficial, mas profunda, em relação ao que você pensa, qualidade dos seus pensamentos, então a qualidade da forma cognitiva, né? Então a cognição tem a ver com a razão, então você pensa logicamente, você pensa pensando em argumentos lógicos. Então vamos pensar, se 1 mais 1 é igual a 2, né? Então a minha vida, se eu tiver isso aqui, vai ser igual desse jeito. Isso é um raciocínio lógico, um raciocínio cognitivo. Mas também nós temos uma outra parte que são as nossas emoções. Então quando a gente pensa em emoção, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, independente do que você está vivenciando agora. Então vamos pensar, você está num problema financeiro, você está num problema emocional na sua vida agora, problema no trabalho, alguma coisa está te fazendo não pensar de uma forma lógica. Então o que acontece? Se 1 mais 1 é igual a 2 na forma lógica cognitiva, na maior parte das vezes, quando você tem o argumento emocional, você não vai ter o controle. Essa equação que é tão simples, tão fácil, né? Então, guarda essa palavra, simplicidade, não vai acontecer. Na maior parte das vezes, o que? Você vai empurrando com a barriga a sua vida de uma forma, às vezes, muito tumultuada, estressante, ansiosa, né? De uma forma, na verdade, extrema, né? E essa extremidade que em relação a gente coloca, né, na forma das polaridades, você sempre ou está vivendo no 8 ou no 80, faz com que você nunca chegue numa resposta. E sua vida vai passando, os anos vão passando, a sua carreira às vezes vai declinando, você às vezes pode ser demitido, mas você pensa demissão, procure um alicerce em alguma coisa que na verdade não é sólida, então ele desmorona fácil, pode ser num relacionamento, pode ser em relação a algum sonho que você deseja. Então você está cheia o quê? De vários argumentos, várias situações que na verdade você não está feliz. E essa falta de felicidade, na verdade, tem um argumento emocional, né? A maior parte das vezes é emocional. Então por que é tão importante você ter um corpo são, né? O corpo são tem a ver com a forma que você lida com tanto com a sua bioquímica, então a gente fala aqui da alquimia da mente, em relação aos seus hormônios, né? Como que você tem determinado isso através de práticas esportivas, através de meditação, né? Que a gente ensina também, mas você ter práticas meditativas diárias, semanais, mensais, anuais, você sempre pensar em relação a métricas. O que acontece com as pessoas? Não, eu vou começar a meditar, eu vou começar a fazer exercícios, mas você não coloca no papel, você fica só na emoção, né? E o mundo das emoções é o mundo da ilusão, porque a emoção é uma memória do passado. Você está sempre pensando no que aconteceu, não no que acontece agora, nem no que pode acontecer, que é o futuro, né? Que a gente chama de futuro. Então assim, algumas dicas que eu vou te passar agora para você ter o corpo são muito importantes. Primeiro, alimentação eu já falei, mas a alimentação é muito importante. Você só vai conseguir emagrecer, ou mesmo só vai conseguir o corpo que você deseja, então o corpo mais saudável, independente se você quer ser sarado, trincado, ou mesmo só perder quilo, se você cuidar da sua alimentação. Você vai ter que cuidar disso se você sabe disso. Mas a alimentação, ela cria a bioquímica, vitaminas, minerais que você vai precisar para que as suas células, né, os seus genes, seus cromossomos consigam criar as proteínas, consigam criar essa homeostase que a gente chama na biologia, né, esse equilíbrio através
dos nutrientes. Então é muito importante, você tem que prestar atenção que na verdade é do micro que nasce o macro. É do simples folha de alface, vamos pensar, o brócolis que vai gerar o quê? A sua qualidade de vida, a sua prosperidade financeira, a forma que você lida com o seu trabalho. É muito importante isso, então é muito importante você prestar atenção na sua alimentação. Água, né? Nós somos 70% de água, nosso planeta Terra é 70% de água. Se a gente pensa em relação a uma escala macrocósmica, então vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a água é muito importante, porque é uma vibração eletromagnética, a gente emite eletromagnética e a gente retorna, o que a gente chama de lei da atração. Mas quando a gente pensa isso, até aqui dentro da alquimia da mente, é o que? Tudo volta, né? É uma lei antiga, tudo que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. É uma lei da correspondência, uma lei hermética, lá de trás, 30 mil, 100 mil antes de Cristo, que a gente retorna hoje com uma causa e efeito, uma lei da ação e reação na física, enfim, de vários nomes, mas o ponto principal é, você tem que tomar água, você tem que entender que na verdade você é feito de água, e como você é feito de água, tudo ao seu redor reflete isso. Se você na verdade está se sentindo às vezes estressada, ansiosa com alguma coisa que está acontecendo, com certeza é uma vibração que você está sentindo, tanto de pessoas ao redor, como de situações que na verdade estão acontecendo que você não está sabendo lidar. Então é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, nossa Diego, eu estou sentindo alguma coisa, mas não sei explicar. Né? A gente é feito de água. Então, você está tomando água, né? Se tem a falta de água, ou excesso de água é ruim, né? A gente sabe disso, porque os extremos, é o que mais as pessoas seguem, são as piores extremidades, as piores formas de você entender a vida. Você tem que entender que, na verdade, você sempre tem que buscar o caminho do meio, né? Que a gente chama do ritmo, né? Também, o ritmo segue de uma forma linear. Quando você tem entendimento disso, você consegue ser mestre da sua vida. Ao invés de o quê? Ter pouco, então pensamento de escassez, ou pensamento só de abundância, que às vezes te levam à ingenuidade sobre as coisas. É muito importante, a maturidade vem com que você entenda as polaridades para te levar para frente. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes você toma muita água, então alguém fala para te tomar água, então você está vendo esse vídeo, você vai tomar muita água, mas está errado. Aí você, não, eu vou tomar menos água, aí você toma menos que você precisa. Você tem que entender que isso é um hábito, é uma consistência. O maior segredo do universo é consistência. Quando você entender isso, você vai entender que você tem que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem e assim por diante. Não adianta você, na verdade, viver nesse 880 que você está vivendo, que não está dando certo. Né? Isso é muito importante. Então eu falei de alimentação, falei de água. Uma coisa, prática esportiva. Independente do que você deseja, Diego, eu quero fazer pilates, faz pilates, yoga, faz yoga, academia, faz academia, caminhada, faz caminhada, bicicleta, faz bicicleta, jiu-jitsu, muay thai, o que você quiser, vôlei, futebol, o que você quiser. Não existe certo ou errado em relação a uma prática esportiva, só existe o quê? O corpo. A matéria, né, em si que nós temos aqui, né, como seres espirituais, você tem o corpo, você precisa lidar com ele, é um templo espiritual, né? Quando a gente tem essa noção de templo dentro de nós, né, a gente vai para a raiz latina, templum, né, que seria uma região, uma forma, uma física, de entender que na verdade todos frequentam esse templo. Então, se você não cuidar desse templo, não tirar sujeira, né, você não cuidar dos móveis dentro desse templo, se na verdade você só tem uma falta de disciplina, você tem o que? Como fala? Mofo, né? Se você só tem isso, então é gordura, excesso de gordura, você tem o que? Você não faz exercícios físicos, então você tem o que? Uma série de fatores que vão ser danosos, hormônios que na verdade vão ser danosos, células que na verdade não vão reverberar, por exemplo, uma energia positiva, a gente sabe isso através da psicologia positiva, da neurociência, uma série de fatores negativos vai como efeito dominó, né? Então você derruba a primeira peça e as outras vão caindo, você o que? Vai contribuir para que você não consiga chegar onde você quer chegar. Então quando você pensa em prática esportiva, não é apenas, eu vou levantar o peso e vou ficar fazendo assim, né, o dia inteiro, não é isso. E muitas vezes você ainda tem a preconcepção, que é uma preconcepção negativa, tanto das pessoas ao redor, quanto da sua própria, porque você fala, mas não deu certo, eu já fui em academias, já fiz isso, já fiz aquilo, não dá certo comigo. Você fica com esse pensamento. E aí, o que dá com esse pensamento? Novamente, emoção é memória do passado. Não vai dar certo mesmo, porque ainda você está apegado ao passado. E esse passado não vai voltar, meu amigo, minha amiga. Ou você encara de frente, que na verdade você não quer admitir que tem que mudar, ou na verdade você vai continuar a viver de passado e morrer de passado, que é assim que acontece. Não adianta, na verdade, você querer algo se na verdade você não fizer. Né? O corpo, na verdade, necessita de ação. O corpo é alinhado ao universo, à lei da atração, a Deus, a forma, Criador, que forma que você chamar, vou chamar de universo, a forma que o universo trabalha é movimento. Se o seu corpo não está em movimento em relação a uma prática esportiva, que pode ser diária, semanal, e aí
é muito na sua consciência. Presta atenção. Você não precisa de ser no 880. O que acontece? Eu vou na academia, né? Então eu vou, ou pouco, eu vou começar com um dia da semana, ou eu vou 6 dias, 7 dias da semana. Não, começa devagar. Começa, por exemplo, com uma meta, por exemplo, de 3 dias da semana, né? Ou mesmo 2. Cumprir os 2, próxima semana, ou próximo mês, faz 3. Entenda que na verdade é um ciclo. Mas se não for produtivo, se não for sadio, que é o que eu estou falando, corpo são, sadio, você não vai conseguir replicar isso e escalar isso. É muito importante. Essa tríade, por exemplo, vai contribuir para que a sua mente também seja reformulada, porque, novamente, né, eu falei de alimentação. Quando você muda a sua alimentação, você já mexe na sua bioquímica, na forma que o seu cérebro consegue lidar com os hormônios. Então a gente pensa na amígdala cerebral, através de hormônios positivos, serotonina, endorfinas, ocitocina, por exemplo, que vão... serotonina, endorfina, né, adrenalina, às vezes, até na relação que você tem com o próprio cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai usar esse estresse para algo de qualidade dentro de você, ao invés de apenas reação. O que acontece com as pessoas, elas acham que estresse é ruim. Estresse não é ruim. Estresse é necessário à vida para que você dê o próximo passo. Mas se você só entende que é ruim, negativo, então você só está o quê? Batalhando, né? Eu quero batalhar contra o estresse ao invés de aceitá-lo. Através de entender que você precisa de ação, você precisa de movimento. E esse movimento necessita de você. Porque você que é o maestro, você que lida, eu quero aqui, eu quero para lá. Quando você entende isso, sua mentalidade muda. É a alimentação, é a água, porque você começa a entender que tudo é água, é vibração. Se eu estou sentindo até a vibração, por exemplo, você sabe que a Lua reflete nas marés no nosso planeta. Se ele reflete nas marés, que é água, o oceano é água, você também é água. Você às vezes sente isso, você sabe o que eu estou falando. Às vezes uma força, uma energia, uma eletromagnética que você não sabe desconhecer, você acha que é estresse, você acha que é depressão. Mas aí, no caso, entra o que a gente está falando aqui da medicina moderna, a medicina integrativa, a gente chama aqui de alquimia da mente, que é o estudo de tudo, do todo, para chegar no micro, né? Do micro para o macro, do macro para o micro. Então, quando você entende isso, você começa a entender que, na verdade, tudo tem um sentido, tudo está interconectado. Você começa a entender, por exemplo, que exercício físico não é apenas você trabalhar seu corpo, é trabalhar sua mente, sua própria disciplina, a forma que você lida com as pessoas, que, na verdade, em momentos extremos, por exemplo, de um exercício difícil, é o momento que você pode estar vivendo financeiro. Você chegou nesse momento financeiro, agora você precisa fazer alguma coisa, porque você ainda está tentando resolver o seu problema atual com o que você aprendeu no passado, mas não resolve mais, não serve mais, tem que jogar fora. Você precisa aceitar que precisa tomar novas decisões. Você precisa aceitar que, na verdade, está no momento X da sua vida, que você precisa, ou eu faço isso, ou, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz e não deu certo. É isso que é necessário. Corpo são, mente sã, eles trabalham juntos. Né? Tanto para você entender, o nosso cérebro e o nosso coração, eles agem juntos. Os nossos órgãos agem juntos. Não existe um órgão melhor ou maior, ou mesmo mais importante e menos importante. Sem o sangue no cérebro, o cérebro não funciona. Sem o pâncreas, nós não conseguimos, por exemplo, ter o que a gente precisa para o nosso sistema digestivo. Sem o mindinho, a gente não consegue entender que, na verdade, nós temos mais um quinto dedo dentro do nosso pé, né, que faz parte do nosso pé. Quando você entender que, na verdade, corpo, são e mente são objetivos da sua vida, você entende que o seu corpo faz parte de você. Ao invés de apenas denegri-lo, achar que na verdade é uma forma de pecado, uma forma negativa, que a gente está aqui para uma missão, que na verdade já nasceu negativa, que eu já trouxe isso dos meus antepassados, e aí o que acontece? Você não gera nada positivo. E aí continua nesse vórtice, que a maior parte das pessoas ainda está, mas cada vez mais pessoas se libertando desses tipos de amarras emocionais, amarras espirituais, amarras mentais, que impedem você de evoluir para a direção certa. E esse vídeo, espero que tenha servido para você pensar sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, curta, comente, compartilhe aqui abaixo, se inscreva se você ainda não se inscreveu e traga mais uma pessoa que está se sentindo nessa saída da Matrix, vamos dizer assim, Matrix mental em relação às coisas. É muito importante você levar a sério isso, porque muitas pessoas estão se libertando disso e tendo novos resultados. E através de novos resultados, o que? Você consegue entender que a sua vida não é um empréstimo. A sua vida é tua. Você precisa assumir a sua responsabilidade de ser mestre da sua vida, tá bom? Muita luz e prosperidade. A gente se vê em mais vídeos aqui. Forte abraço, até logo. Tchau, tchau.